Gente bonita, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos aqui ao vivo para mais uma live. Hoje tem um tema muito bacana e uma convidada muito especial aqui, que é a Josi Jerônimo. Hoje a gente vai falar sobre como que a expectativa da felicidade dos pais depositada sobre os filhos interfere na nossa qualidade de vida, né? Como que quando eu, como pai, como mãe, digo assim, você é a razão da minha vida, da minha felicidade para o meu filho, como isso acarreta um peso extraordinário para ele carregar e como a gente, como filhos, talvez está carregando um peso que não é nosso e talvez está impedindo a gente de ir para a vida, né? E chegar mais à frente, mais adiante, mais forte, mais vivo, mais nítido, tá bom? Então vamos esperar a Ju entrar aqui pra gente começar esse nosso bate-papo aí, tá bom? Ju, vi que você entrou aí, já clica aí no participar aí, a gente já entra aqui ao vivo, tá bom? Então o nosso bate-papo de hoje é muito legal, falar um pouco dessa relação de pais e filhos, mães e filhos, né? Como que a gente cria relações disfuncionais muitas vezes aí querendo melhor, querendo bem, achando que é só um comentário positivo, né? Como a gente muitas vezes acaba sendo assim, chantagista com as pessoas, né? E a gente acaba de alguma forma gerando mal-estar aí para as pessoas, né? Sem querer fazer o mal necessariamente, mas de certa forma já fazendo, né? Para isso, para a gente poder resolver isso, para a gente poder curar isso, né? Porque enquanto a gente sente que para eu ser feliz eu tenho que cuidar do outro, opa, eu acho que a Jo entrou aí. Oi, Entrei Jo, virada bem? ainda. Olá, Peraí tudo que eu ia bem? ter que sair. Ah, não, aqui, deu, já arrumei. Aí, Boa estávamos noite, vendo o cenário aí, coisa boa, hein? Boa noite, seja bem-vinda. boa noite. Deixa eu botar um brilho aqui. Olha só, esse óculos aí te deixou muito intelectual, hein? Olha só, meu Deus. Sim, tem que ser, né, para mim poder enxergar melhor essa ilustre presença. Boa noite, prof. Que bacana a gente falar desse tema tão importante, né? Ah, que legal. Eu te agradeço aí por você ter colocado esse vídeo aí hoje de manhã. Não sei quando você colocou, mas eu vi hoje de manhã. Falei, cara, que Ah, massa, meu. A gente precisa falar mais disso mesmo. Porque isso é um tema que a gente não fala muito sobre isso, mas é muito importante a gente falar sobre isso, né? muito. Primeiro, dar boa noite, agradecer teu convite. Eu te tenho como uma pessoa muito sábia, com muito conhecimento. Boa noite, Renata. Entrando, eu estava falando com a Paula, uma aluna tua. Então, hoje à tarde, né? Então, prof, assim, ó, o teu conhecimento, ele me estimula muito. Eu acho que a gente vai se inspirando no dia a dia. E eu vejo como os vídeos eles alcançam muitas pessoas e o recado que a gente dá, esse recado que eu dei aí, ele primeiro ele chegou a mim, porque eu fazia Uhum, isso, sabe, prof? Eu dizia para minhas filhas, vocês são a minha vida. E uhum, depois quando eu entendi que esse peso, ele fica assim, ó, ele toma conta do teu filho. uhum, Ele simplesmente ele vira como se fosse uma mochila nas costas deles de responsabilidades. Então, nós uhum, viemos antes que eles, né? Então, eles não uhum. têm essa capacidade de suportar o peso de nos fazer feliz. Uhum, com toda certeza. E fica praticamente impossível, né? Porque como é que você vai ser feliz, seguir tua vida, né? Se para isso, teoricamente, você tem que deixar, né, a casa dos teus pais, deixar teus pais para trás, enfim, seguir a tua vida. E como é que você vai carregar essa culpa de estar abandonando o barco das pessoas para qual você é o motivo da alegria delas, né? Então você vai estar tirando o motivo da alegria, você vai estar sendo egoísta, parece, por simplesmente ser você e viver a tua vida, né? Então é uma coisa tão pequena, mas que traz um significado muito grande envolvido nisso, né? Tem uma outra coisa pequena, aproveitando esse ensejo aqui, que eu queria falar também, Jô, que eu percebo muito, não sei se você percebeu, eu sei que você tem filha também, né? Uhum. Eu tenho duas meninas. Mais uma coisa que eu queria falar também a respeito disso, que traz um conceito muito forte, muito pesado envolvido nisso. É, as pessoas fazem um comentário, como se fosse uma piadinha, assim. Não sei se aí é comum, mas aqui é muito comum de dizer assim: ah, as tuas filhas são pequenas, mas quando elas crescerem, você vai ter que comprar uma arma, uma espingarda, não sei o que lá. Algo no sentido de dizer assim que você vai ter que afastar os meninos, enfim, companhias dela da tua casa, porque elas vão dar trabalho e tal. É um comentário que parece engraçado, assim, a gente criou nesse contexto que isso é normal, mas
você parar para pensar dentro desse contexto, a gente tem um estigma, né, de que a mulher é frágil, ela precisa ser protegida, né? No caso, ela não vai fazer boas escolhas. A minha filha, ela vai crescer e vai ser uma mulher que eu vou ter que cuidar dela, né? E, cara, eu tô criando filhas justamente para elas serem fortes, empoderadas, e a escolha que elas fizerem de quem vai fazer parte da vida delas é a única e absolutamente delas, né? Não sou eu que tenho que proteger ou algo assim, porque elas são grandes, né? Elas vão ser grandes, vão ser fortes, enfim. Então não sei se você pensa como eu nesse aspecto, mas acho que é mais um caso que é um comentáriozinho pequeno de nada, assim, mas que traz um grande estrago, né? É muito boa essa frase que tu fala, porque ela me remete a uma frase assim também das mães para os meninos, né? Tu é o homem da minha vida, tu é o meu príncipe. Aham, E aham, isso, eu gosto de estudar Bert, né, Rafa? Bert aham, Hellinger. Eu gosto muito sim, da sistemática, né? aham, Do sistema que ele traz, desse olhar familiar. Então, quando uma mãe, né, fala tu é o homem da minha vida, ela já, para o filho homem, né, quando são as mães, ela já começa a afastar o marido, o parceiro, o uhum, companheiro. uhum, Essa fala, ela já traz uma divisão, né? Tu é o homem da minha uhum, vida. E aham, isso que, né? Eu noto essa fala também. Isso que tu falou, acontece muito assim também do pai com a filha. Nenhum homem vai chegar aqui. De quem é que tu é uhum, namoradinha? Ai, não, tu não vai namorar. Olha uhum, as travas que acontecem na uhum. vida dessas crianças. E aí as pessoas Imagina, crescem indisponíveis, né? Não conseguem ter um relacionamento duradouro, né? Porque elas não sim, estão disponíveis. não, torna uma disponibilidade dentro de Uhum, uma criança, que essa criança ela vai gravar, ainda mais que é uma pessoa que ela ama, que é o pai, que é um ídolo, ou uma mãe, né, claro. para um filho, Uhum, tu é o homem da minha vida. uhum, Isso é um decreto, né, profício é um uhum, decreto, é muito forte que uhum, a gente fala. Então, tem uhum, tantas coisas que a gente desconhece, que eu acho que a gente vai trazendo à tona e vai dando esses starts na vida, é um clique, né, na vida das uhum, pessoas. É um entendimento de coisas que uhum. elas despercebiam, que elas não, que era É, inconsciente, elas nem se davam conta. aham. Assim, são coisas que a gente vai percebendo, né, à medida que o tempo passa. E não adianta também a gente, hoje, como adultos, culpar os nossos pais. Eles fizeram o melhor que eles puderam, né? Eles foram o melhor que eles fizeram. A gente não tem como mudar o passado, mas a gente pode tomar consciência desses padrões que talvez ainda estão interferindo na nossa vida, entender por que que eles estão aqui, né? Aceitar o desejo daqueles pais no sentido de acolher, de dar amor, de se sentir importante, de se sentir amado daquele jeito lá, né? Mas poder soltar essas coisas que acabam sendo meio disfuncionais, assim, né? Por exemplo, eu atendi uma senhora, ela tem um filho de 30 anos, esse filho tem problemas aí, é usuário de drogas, de álcool, de um monte de coisa e tal, né? Eu atendi ela e aí era para ele vir depois e acabou não dando certo, enfim. Mas aí ela falando assim, ah, porque eu me separei, o pai dele saiu de casa quando ele tinha 2 anos e pouco, assim, e aí ele nunca mais voltou, né? Saiu, abandonou a família e foi embora. E aí ela falou, desde então eu nunca tive mais nenhum relacionamento porque ele não queria, o filho, no caso. Eu falei, tá, mas o teu filho não queria? Dela assim, não, ele não queria. Quando ele tinha 5 anos, ele ficava com muitos ciúmes quando eu conhecia uma outra pessoa. Eu falei, cara, mas isso é natural de uma criança de 5 anos ficar com ciúmes, né? Então, na verdade, se você não teve um relacionamento, não é porque ele não quis, é porque você achava que ele não queria, ou você não fez o teu papel de mãe no sentido de, né, introduzir essa pessoa ou de lutar por aquilo ali, porque no final das contas ela se sentia assim, né? Desse mesmo jeito, assim, ele é o homem da minha casa, da minha vida, enfim. E até hoje os dois estão morando juntos, só os dois indisponíveis, como se fosse, né, uma relação, assim, né? Justamente por causa dessa forma de pensar. Eu acho que é aquela questão que choca muita gente, mas o filho, o filhinho da mamãe, é o homem casado Uhum, com a mamãe e uhum, a menina casada com o pai. É que nem tu falou, fica indisponível. Ela não uhum, consegue ter, não consegue ir para a vida. Não, vamos supor que se tu se sinta responsável, né, pela felicidade da tua mãe. Como é que tu vai, é isso que nem eu falei ali, como é que tu vai estudar fora? uhum, Sabe? Eu sempre falei para minhas filhas, eu quero que vocês estudem, que vocês, né? A minha filha mais velha está na URGS, ela faz artes visuais, ela é artista. E o que eu mais quero é que ela siga a vida para frente, que hoje ela já namora, né? Praticamente passa mais tempo com a namorada. O que que acontece? Se ela
se sentir responsável por mim, né? Vamos supor que a gente venha daquela família de que os pais têm que serem cuidados pelos filhos, né? Prof, eu não sei o que tu pensa sobre isso. Aquela carga de, bom, então tá, eu tive filha, agora ela tem que me cuidar. Isso é bem polêmico. O que eu penso? Eu tenho que me cuidar, fazer atividade, tentar comer legal, saudável, alimento vivo, ter uma fonte de renda para mim, ter uma velhice saudável, não me incutir nas minhas filhas a obrigação delas ficarem ao meu lado me cuidando. E isso eu vejo que é uma sistemática, prof, de pessoas que se sentiram, que nem tu falou, né? É culpa da mãe e do pai. Não tem culpa, não tem culpado, não tem algoz. Mas é uma crença familiar que já vem, né? Cultural, enfim, do sistema, né? Então, o que eu penso? Que a gente tem que se cuidar para eu ter uma vida saudável, caso eu precise, né? Não tenha como ir para uma clínica, ou enfim. Minhas filhas não vejam como uma obrigação deixarem de trabalhar para ficar me cuidando. E isso vem de pais que não se sentiram amados pelos seus pais. Aí eles depositam todo esse crédito, né? Toda essa crença, eles acreditam que é através dos filhos que eles vão suprir esse amor que eles não tiveram dos pais. Então é uma disfunção muito grande que a gente tem que olhar dor por dor. Olhar a dor da rejeição, olhar a dor da traição, olhar a dor do abandono. Né? A gente tem que preencher o vazio com a coisa certa, né? Às vezes a gente quer preencher o vazio da coisa errada, né? Tipo, eu me senti rejeitado pelos meus pais, agora eu quero que os meus filhos me amem em dobro agora, né? Não dá, não funciona assim, não dá certo. E essa visão aí também eu vejo que é uma visão muito como se o filho fosse um investimento, né? Tipo, eu vou investir no meu filho, vou ter um filho, vou cuidar dele, porque na velhice é tipo aposentadoria. Vou ter um filho porque na aposentadoria ele cuida de mim. Cara, não faz sentido, né? Não é assim que as coisas funcionam. Pode ter funcionado assim há um tempo atrás, né? Quando a gente tinha um padrão de vida diferente, né? Famílias mais tradicionais moravam no interior, né? Aquela mesma terra, a galera trabalhava, ficava lá, enfim, um cuidava do outro, todo mundo morava junto, né? É uma coisa meio natural cuidar uns dos outros, assim. Mas agora, sei lá, eu vejo que é um outro mundo, né? Um outro momento que a gente está vivendo, assim. Eu acho que a gente é responsável por si, não é ser ingrato aos pais e achar que os pais têm que se virar. Não, eu acho que essa questão de cuidar é um ponto muito polêmico, né? O que é cuidar? O cuidar, para mim, por exemplo, eu cuidar dos meus pais pode ser diferente da visão do que eles acham que deveria ser cuidar deles, né? Porque tem gente que fala desse jeito como se cuidar fosse realmente deixar de viver para passar a viver em função do outro, né? Tipo assim, eu parei a minha vida profissional em função de você, quando você nasceu, era um bebezinho e tal. Então agora eu quero que você pare a tua vida também e venha aqui cuidar de mim, né? Existe, parece que uma compensação, assim, né? Muitas pessoas, né, têm essa expectativa, né, de uma compensação. Isso não existe, não tem uma forma mais segura de gerar frustração do que você esperar que o teu filho vá devolver para você alguma coisa, né? É muito bom isso, porque aqui me abre um monte de insight. Então, Rafa, eu acho que sabe, eu vejo que essa visão vem assim, ó. A gente ganha o bem maior. Eu acho que a mãe nós termos nascido é uma vitória. A mãe ter nos carregado 5 meses, 7 meses, 9 meses, já é uma vitória a gente nascer, né? E aí a gente fica esses dias eu estava vendo no YouTube uma conta que chega a mais de 8 milhões, se eu não me engano, 8 milhões o custo de um filho. De um filho, 8 milhões. Eu fiquei, meu Deus. O que quer dizer isso? A gente tem uma dívida muito grande com os pais. Eles são nosso portal de vida. E esse débito, Rafa, eu acho que ele fica inconsciente. Então, os filhos, eles nascem se sentindo devedores. Inconscientemente, nós filhos, né? Nós já se sentimos devedores. E sabe como eu vejo a maior forma de pagamento é eu fazendo algo de bom com a minha vida. Essa foi a frase que fez mais sentido para mim. Eu pago essa dívida, não é ficando com a minha mãe. Eu atendia uma senhora onde um dos filhos ficava comigo. E esse filho, ele estava numa depressão, sabe? Ele estava acabado, assim. Até que outro filho começou a cuidar. Porque fica muito pesado.
ela era Uhum. acamada, né? Ela tá viva, né? Uhum. Ainda. Então, hoje é um outro sistema, tem uma home care. Só que o que que acontece? Eu não estudei enfermagem. Eu não tenho esse dom de ficar ali. Então, eu não Uhum. consigo retribuir cuidando tanto da minha mãe. Uhum. E por a gente ter esse débito, a gente se sente na obrigação de cuidá-los. Só que a gente não faz isso, eu não sei se dizer com amor, mas de forma leve, sabe? Uhum. Era pesado, a energia naquela situação era pesada, até que o outro filho foi Uhum. cuidar, e aí colocou a home care e começou a tá na ordem aquilo. Aí ele ia lá ver a mãe, Aham. vai ver 2, 3 vezes por semana, né? Esse, no caso, onde ela Uhum. ficava antes. Então, essa matemática não fecha, assim, de eu cuidar como obrigação, Uhum. sabe? E eu vejo que umas pessoas têm isso, eu não sei se tu Uhum. percebe isso, teus pacientes, teus interagentes, como uma obrigação, e aí fica pesado, não fica Uhum. amoroso, sabe? Sim, e é aquela questão também, assim, né? Se você for ver esse exemplo do teu amigo, do teu cliente aí, se você for ver no fundo, ele não queria estar lá com aquela mãe daquele jeito, naquele momento. Só que ele não consegue admitir isso nem pra ele. Que tipo de filho seria eu não querendo estar com a minha mãe, né? A gente não consegue admitir isso. E por isso que a gente não acaba não conseguindo ter alternativas, né? Como, por exemplo, esse caso de contratar alguém especializado para estar lá. Porque, afinal de contas, aquele primeiro filho, ele se sentia assim, que tipo de filho seria eu se eu não tivesse com a minha mãe aqui, né? Então ele precisou esgotar as forças dele para que o outro pudesse tomar uma iniciativa diferente. Quando a responsabilidade foi para o outro disse: não, tudo bem, eu cuido, mas é do meu jeito. Do meu jeito é assim, vai dar certo. Não quer dizer que ela é menos amada ou recebe menos atenção. Pelo contrário, ela está recebendo a atenção adequada, né? Porque como aquele filho estava lá se sentindo obrigado a estar lá, né? Ele naturalmente estava com raiva, né? E não é nem que ele escolhesse estar com raiva, mas ele estava com raiva, né? Normal. Sempre que a gente se sente injustiçado, a gente fica com raiva. Ele estava com raiva da mãe, com raiva dele, com raiva de tudo isso, e provavelmente ele estava, né, tudo embaçado aí. Eu atendi um cara uma vez, de 40 anos, que ele morava no outro país, ele tinha conseguiu dinheiro, abriu uma empresa e tal, e de repente ele voltou para o Brasil, e quando ele chegou aqui, ele descobriu que o pai dele, que tinha abandonado a família desde que ele tinha 10 anos de idade, o pai dele estava internado numa clínica lá porque ele era alcoólatra e um dia ele saiu e cometeu um crime lá e tal, sob efeito de álcool. Ele ficou internado numa clínica e ele não podia sair de lá. O único jeito é se alguém assumisse a responsabilidade por ele, porque ele já era bem velhinho, né, o pai desse meu paciente. E aí essa pessoa ia assumir a responsabilidade pelo que ele fizesse também. Aí ele pegou e disse assim, cara, que tipo de filho seria eu se eu não ajudasse meu pai, que está internado lá numa instituição, não sei o que lá, tarará, tarará, vou lá ajudar ele. Aí foi lá, tirou o pai da instituição, assinou o termo de responsabilidade que o pai não podia sair na rua sozinho. Ou seja, se o pai saísse na rua, ele tinha que estar junto, né? Assim, grudados os dois, né? Aí foram os dois morar juntos. Então, ele com 40, o pai com 60 e tantos, quase 70, os dois morando num apartamento bem pequeno, assim, de 2 quartos e tal, e ficaram lá, morando assim, né? E pensa na raiva que os dois sentiam um do outro, assim, sabe? Não porque eles não se amassem, mas porque eles não queriam estar daquele jeito, entendeu? Só que ele se sentia, assim, obrigado a cuidar do pai. Eu tirei meu pai de lá, como é que eu vou devolver o meu pai para aquela instituição? Não tem jeito, que tipo de filho eu seria? Só que ele não conseguia trabalhar, não conseguia seguir a vida dele, não conseguia fazer mais nada porque ele estava ali. Aí só de olhar para o pai ele sentia raiva, né? Ele sentia raiva e estava pensando em suicídio, um monte de coisa e tal que estava envolvida no processo ali. E o que ele precisava? Ele precisava flexibilizar o conceito do que é cuidar do pai, né? O que é a obrigação dele nesse sentido aí como filho e tal. E a gente conseguiu achar o meio do caminho que foi justamente achar uma instituição que era melhor do que a primeira, onde ele podia, alugando o apartamento onde que era do pai ali onde eles estavam, com o dinheiro dali eles pagar aquela instituição lá. E aí ele, como não ia ter apartamento, ele ia poder ficar livre para seguir a vida dele. Ele voltou a morar no outro país que ele queria lá, enfim, seguiu a vida. E o pai está feliz porque agora o pai tem com quem conversar, tem os enfermeiros, tem o atendimento, tem tudo certo. E tudo se resolveu. Mas ele precisava passar por isso, porque senão ele ia sentir que ele falhou com o pai dele, entende? Foi o que aconteceu com esse teu paciente aí. Às vezes a gente precisa passar até o limite da nossa força quando a gente chega naquela hora do agora chega, né? Agora chega disso aqui, não aguento mais. Aí a gente acha uma solução, né? Sim, tu está falando isso, eu estou pensando assim que dessa linha que eu estou estudando agora, do Bert, é o amor cego, né? Então é o Aham. amor fora de ordem. O que que eu acho legal dessa colocação de ordem? Por quê? Porque ele ali ele queria usufruir o amor com o pai.
E só que o amor ali estava totalmente cego, a forma que ele queria retribuir, né? Quando ele Aham. foi para a vida, ele foi viver a vida dele, ele conseguiu ter alegria, e o pai também, porque nenhum Aham. consegue dar alegria para o outro quando tu está numa obrigação. E isso Uhum. também eu acho bem interessante tu falar essa linha que tu trouxe, né, no teu atendimento, para colocar em ordem o raciocínio dele, né? Porque Aham. estava tudo fora de ordem. Então, com Uhum. a hipnose, não sei qual técnica tu usou, tu começou a colocar em ordem o raciocínio dele, para ele Uhum. tomar uma ação. Uhum. Porque se não tem um raciocínio mais apurado, que saia daquele afloramento emocional, tu acaba tomando decisões em base desse amor cego, um amor que está Uhum. doente. Exato. E Né? é que nem o caso que você estava falando antes, né, de ser responsável pela alegria, pela felicidade do outro. Essa história que eu contei da senhora, que tem um filho de 30 anos, que é usuário de drogas e tal, o que eu senti ali muito claramente é que, assim, a mãe tá triste, porque ela acha que é a obrigação dela fazer o filho feliz. Meu filho de 30 anos tem que ter uma carreira, tem que seguir a vida, tem que, né, seguir o caminho dele, eu quero ver ele bem. E o filho tá triste porque tá vendo a mãe triste, entendeu? Eu quero ver a minha mãe feliz. E aí um fica olhando pro outro, ninguém olha para si, ninguém resolve os seus problemas. Enquanto um não solta, eles entram numa espiral autodestrutiva, né? E vão indo cada vez mais para baixo, né? A gente precisa soltar até por amor ao outro, eu preciso soltar o outro, deixar ele viver as experiências dele e focar em mim. Porque eu fico bem, eu fico feliz, e se ela se ficar fortalecida como mãe, o filho vai olhar e vai ver, pô, minha mãe tá bem, tá feliz, tá tranquila, agora eu tô livre, né? E aí vai poder seguir o caminho dele também, né? Agora, enquanto um fica olhando pro outro, ninguém resolve nada. Não, porque tá com o olhar direcionado para o outro, eu não sei qual é a felicidade do outro. Eu não sei como Uhum, ser a felicidade do outro. Eu posso buscar a minha felicidade. Quando eu olho para mim, eu, pelo meu exemplo, nós estimulamos, incentivamos o outro, não uhum, idealizando o que é a felicidade. Então, é muito complexo isso. Eu uhum, acho que cada vez que a gente traz esses temas, como quando chegou para mim, isso de, ai, minha filha, tu é tudo para mim, tu é a minha vida. Chegou e foi como tirar uma venda dos meus olhos. aham, Então, quando a gente larga, né? Tu larga esses teus materiais, assim, dos teus estudos, são coisas que para a gente trazer um atalho para as pessoas. Eu, quando entendi isso, eu percebi, cara, que mancada que eu dei, mas livre de culpa. O que eu fui uhum, fazer diferente? Fazer uhum, diferente. Então, se no caso ficar nessa culpa, né? Vamos supor uma mãe que fique ali, fique nessa culpa, ela não consegue, porque a culpa paralisa, né? sim, Esse teu paciente, ele foi buscar a solução porque a dor doeu demais. E uhum, se a dor está pesada demais, ele entra num estado de culpa que não consegue. Eu falo em culpa porque eu uhum, entrei já no padrão, tu não sim, consegue te mover. uhum, Quem fica na culpa, ela fica ela não consegue tomar uma ação. Então, quando a uhum, gente traz esse material e fala, que nem eu fiz esse material, várias pessoas vieram, que não é assim, essas frases são de amor. Não, 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 eu não é estou amor, falando. mas é um amor condicional, né? Desde que seja do meu jeito, né? Não é Eu amor sei. incondicional. E eu percebi assim que tem pessoas que elas gostam daquela forma, não é Aham, que gostam, é como se fosse assim, uma zona que elas se acomodaram. aham. Sempre Eu foi não assim. Não vejo nada de sempre errado nisso, né? Uhum. isso. Minha mãe E falava isso pra mim. isso, e talvez fique num padrão de culpa, só Uhum, que tem gente que se o prego não doer demais, ou uhum, ir não, lá no fundo não move. E eu vejo exato. que tem uma culpa muito grande, ela não consegue se mover. Uhum. Eu vejo, eu Fica digo, eu acho assim, na minha visão, pelo menos, eu vejo que a culpa, eu acho que é o pior dos sentimentos, sabe? Eu acho que é pior até do que a tristeza, do que qualquer outra coisa assim, porque a culpa é tipo um negócio grudento, sabe? Sabe uma gosma grudenta, assim, tipo aquelas gelecas, assim? Porque a culpa é tão grudenta que até quando você tenta não se culpar por uma coisa que você fez, que você acha que é errado lá no passado,
você se culpa por não estar se culpando daquilo lá, como se você não fosse um ser humano digno de estar existindo, sabe? Como que eu posso não estar me culpando por aquilo lá? E vai virando uma espiral, assim, vai ficando um negócio, tipo uma bola de neve descendo o morro, assim, cada vez maior, assim. Mas eu queria falar mais uma coisa a respeito do que a gente estava falando antes, daquela coisa do filho ser um plano de previdência privada, assim, né? Eu vou ter um filho como investimento para o futuro. Uma coisa que eu falei para uma paciente um dia, minha, que ela se culpava muito, assim, no sentido dela sentir que ela precisava devolver para os pais, né? Que os pais investiram muito em mim, pagaram muito caro pela minha faculdade, fizeram tanto por mim e tal. Eu não estou conseguindo ter dinheiro, sei lá, para devolver para eles. Uma coisa que é legal olhar, e eu contei para, né, falei para ela na sessão esse que eu vou falar agora, e na hora que eu estava falando para ela que eu estava me dando conta disso, assim. Mas parar para pensar, né, Ju, você tem filhas aí também, eu tenho duas filhas. Olha só, a minha filha ela vai para a escola, ela precisa de um tênis. Eu vou lá e compro aquele tênis, eu preciso de dinheiro para comprar aquele tênis para ela vestir. Ela me deve o valor daquele tênis? É óbvio que não. Eu dei aquele tênis para ela lá porque estava no meu papel de pai. Não é um presente que eu dei para ela, uma coisa assim que ela tem que me devolver, entende? Como que seria eu, como pai, se a minha filha fosse para a escola descalço? Você entende que eu fiz por mim, não fiz por ela? Como que seria eu, como pai, se a minha filha não fosse de uma blusa para a escola no dia frio, né? Fosse só com a camisetinha da agasalho, por exemplo, assim. Eu não fiz por ela algo que ela precise me devolver, eu fiz por mim, porque era o meu papel, eu estava no meu lugar, entende? Então, quando a gente entende isso, você entende que você não tem que devolver nada para ninguém, cada um fez o que era o melhor naquele momento, né? Uma pessoa que eu atendia disse assim, nossa, a minha faculdade é muito cara, porque a minha mãe está se esforçando demais para pagar. Eu falei, cara, se a tua mãe está se esforçando, é porque ela tem condições de pagar essa faculdade. Se ela está pagando, é porque ela quer, né? Ela tem condições de fazer isso, senão ela não estaria fazendo isso. Então aceita o que ela está te dando aí, né? E quando você tiver, né, algo que você possa dar para ela, que seja genuíno, não porque você deve algo, mas que você sentir que está transbordando, você quer compartilhar com ela, vai ser ótimo você dar. Mas você não deve, né? Eu acho que esse é um pensamento que todo mundo tinha que ter, esse pensamento, assim, né? Conectar no sentido de que a gente não deve nada, tá tudo bem. Sim, sim. Mas eu acho que vem dessa coisa de eles nos deram a vida. Então, de alguma Uhum, forma, a gente quer retribuir. Mas o que eu queria trazer aqui também, eu não sei se tu percebe que os filhos estão ficando mais em casa, né? Então, uhum, filhos com 30, 40 anos. E aí, o que que acontece? Essa desordem também, que vem de pais que se sentiram abandonados, de pais, né, que se sentiram abandonados, uhum, rejeitados pelos seus pais. O que que eles fazem? Dão tudo para os filhos. Tudo. Eu uhum. atendia uma moça, sabe, prof, assim, eu te chamo de prof de Rafa, né? Prof. Rafa, Não, que tá ela bem. deu duas franquias para o filho, um filho de 40 anos, morava ainda Aham, com ela. Não sei se tu aham, pega casos assim, que homens, uhum, homens com 40 anos, né? Só que o que que acontecia? Ela dava demais. E o aham, que que eu percebo é que o filho ele tem que se mover também, senão ele não se sente uhum, capaz. uhum, Ele não se sente capaz, sabe? É uma forma assim de tu motivar eles para a vida, sabe? uhum, Eu não digo passar dificuldade, mas vamos supor assim, o filho ele tá ali contigo, né? Morando na tua casa. Aí tu dá tudo, tu dá, que nem tu falou ali. Tem até uma certa idade o dever da gente dar. Eu tenho duas, né, adolescentes, tu tem duas pequenininhas, né, uhum, vocês têm o dever moral, cívico, enfim, de prestar toda assistência, alimentação e tal, tudo, né? Até uma certa idade, mas aí chega um tempo que eles precisam se mexer. E se tu uhum, fica dando tudo, a plano, roupa, casa, tudo, eles vão se acomodando e aí acontece que eu já vi outro caso que é homens que não conseguem trabalhar com 50 anos. Aí os pais uhum, estão doentes, homens e mulheres, no caso eu vi homem, uhum, né? E não conseguem trabalhar porque ficaram nessa codependência, sabe? Eu não sei o que que tu uhum. traz sobre isso. Olha, Herta, boa noite, Herta. Eu que agradeço. Essa coisa, assim, de tu dar tanto Uhum, por talvez tu lá atrás tu cobrar de paz, né? Ai, porque minha mãe não uhum. me deu e achou isso horrível, É, sabe? eu vejo que esse aí é muito a linguagem do amor, né? Cada um tem a sua linguagem do amor. Eu vejo que às vezes esse pai, essa mãe aí,
é aquele que a linguagem do amor é por meio de comprar as coisas, né? No sentido de dar presentes, de dar dinheiro, de fazer as coisas, é como se estivesse comprando o amor, o carinho, a atenção, a presença, o cuidado daquele filho ali. Só que quando isso vira meio que uma fuga, né? De você não lidar com o que está acontecendo aqui dentro, você está tentando comprar, né? E aí acaba ficando cômodo para aquele filho também, porque acaba sendo confortável, tá ali. Embora seja desconfortável, é confortável ao mesmo tempo, né? Eu atendi uma dentista de 42 anos, com a vida super tranquila, né? Tem um apartamento próprio dela, tem as coisas, ganha super bem, né? Vive lá. E aí a clínica lá onde ela trabalha é do pai dela. O pai dela é médico, acho. E aí o pai dela comprou o prédio, fez tal, e aí a clínica ela não paga o aluguel para, né, usar lá, porque afinal de contas é do pai e tal. Só que em função dela não pagar esse aluguel, ela se sente assim, meio como se fosse na dívida, assim, sabe? Daquele pai, ele, não, o pai tá sempre aqui, o pai cuida de mim, o pai não sei o que lá. Às vezes ela sente que ela tem que ouvir coisas que ela não devia ouvir, como se ela fosse tratada como uma criança pequena, porque no final das contas, ela ainda tem um comportamento de uma criança pequena em alguns aspectos que são convenientes para ela, né? Aí eu falei assim, tá, mas e aí? Se a gente passasse a agir diferente agora, de repente esse mês você pagasse o aluguel pro teu pai, né? Como uma sala comercial, assim, você acha que dava para fazer? Ela falou, olha, eu acho que ele não ia aceitar. Eu falei assim, não, mas não é questão dele aceitar, é questão de você pagar. Você tem dinheiro para isso? Vai faltar para você? Ela falou, não, dinheiro não é problema, eu posso pagar. Eu falei, então vamos fazer isso? E aí o que aconteceu? Ela foi lá e realmente começou a pagar o aluguel e mudou o tratamento, porque ela teve uma atitude de adulto, entendeu? Porque ela teve uma atitude ali, tipo, ah, o meu pai disse que não precisa, não precisa, eu vou indo, né? Só que a mesma medida que ele me trata como criança, eu me comporto como criança e a gente vai mantendo aquele padrão meio disfuncional, meio doentio, às vezes, pro resto da vida, assim, né? E acaba sendo um problema, justamente da falta de afeto lá do passado, de uma sensação de culpa, né? Uma tentativa de compensar, e a gente precisa crescer. Eu sempre digo assim que para os pais, a gente sempre vai ser criança a vida inteira, né? Você tem uma filha adulta aí, você sabe. A gente sempre vai ser criança a vida inteira. Eles só vão parar de ver a gente como criança quando a gente parar de se comportar como criança, né? Quando a gente crescer, né? Quando a gente mostrar que a gente está aqui sério, que a gente tem o nosso caminho, as nossas coisas, senão a gente vai ser eterna criança para eles, assim, né? É normal, para os meus pais eu sou uma criança até hoje, né? Eu sou o bebezinho da casa e tá tudo certo, né? Faz parte da vida isso aí, né? Mas é uma questão muito importante. Mas o que você falou, né, daquela tua paciente lá, enfim, que ela deu a franquia de uma empresa lá pro filho, eu vejo assim, existe uma culpa nesses pais também que têm dinheiro, né? Tem mais dinheiro do que a média. Eles assim, cara, se eu tenho dinheiro, como é que eu vou deixar meu filho passar necessidade? Como é que eu vou deixar meu filho trabalhar lá de repente por um salário mínimo, ele ficar se batendo lá, não sei o quê, eu não posso e tal, né? Mas, cara, aquilo é o que ele precisa para ele crescer, né? Sabe a história da lagarta virar borboleta? Ela precisa entrar no casulo, se debater, arrebentar aquele negócio lá para criar as asas para ela poder voar, senão ela nunca vai voar, né? Se tudo for dado na boca dela, ela não vai voar nunca. Então ele precisa passar por aquilo. Então, nesse caso, né, qual que é o limite que eu vejo assim? É diferente entre o meu filho, ele foi lá, foi trabalhar de estagiário, ele conseguiu um emprego que ele ralava, tinha um chefe chato, não sei o que, tarará. De repente ele encontrou um caminho que ele gosta, né? Por exemplo, eu conheço uma pessoa próxima aqui que ele trabalhou numa imobiliária e tal e descobriu que ser corretor de imóveis era a vida dele, era o sonho dele e tal. A hora que o pai dele viu isso, disse assim, cara, vamos abrir uma imobiliária para você? Beleza, ele foi lá abrir uma imobiliária e tá super bem. Agora, esse mesmo pai que abriu imobiliária para esse filho, que já seguiu o caminho dele, que se conectou com a carreira e que, né, estava preparado para aquilo, veio só esse aporte financeiro do pai para ajudar ele no momento que ele precisava, esse mesmo pai pegou e criou a imobiliária e colocou a outra filha que ele tinha como sócia. E deu tudo errado, porque não era o caminho daquela filha. Aquela filha era adolescente ainda, ela não estava lá vivendo aquilo. Ia ser, tipo, demais para ela naquele momento, entendeu? Não quer dizer que não fosse para ela no futuro, mas não era o momento, né? Então, mais ou menos isso aqui. É difícil a gente olhar de forma isenta para isso e pensar como que eu não vou ajudar o meu filho, né? Qual é o limite de eu ajudar ou não ajudar, né? É que tem que ter um entendimento de como funciona a tal das ordens, né? A ordem da ajuda, as ordens do amor. Eu gosto disso, sabe? Eu estou estudando Aham, isso e faz muito sentido. O que eu queria falar também do que tu está trazendo, dessa postura interna. É uma postura interna que essa tua paciente tomou, dela pagar. Então, tem muito aham, disso, a tua postura interna. Porque se tu não mudar dentro de ti, fora vai continuar da mesma coisa, o pai vai continuar uhum. pagando. Então, Normal? Uhum, ela se colocar na condição de ter que pagar. E outra coisa disso que tu está falando, eu acho interessante,
porque muita gente quer sofrer a dor do filho. É que nem Uhum. ser a razão da felicidade. É tu querer, vamos supor, né? A gente vê o filho lá passando dificuldade, ganhando um salário mínimo, e nós lá com empresa e tal. Mas tu querer sofrer a dor do filho é complicado. Assim Uhum. como o filho sofrer a dor da mãe, né? Porque tem muita disfunção nisso. Quando também, não dizendo que a mãe está errada, o pai está errado, Sim. mas os pais que fazem os filhos de psicólogo. Olha lá teu pai, o que está fazendo? Ou Meu irmão, melhor né? assim, né? Ou melhor assim ainda, né, professor? Quando faz errado, tu é bem filho do teu pai, né? Quando faz bem, Aham. ai, olha só, tu puxou a família da mãe, né? Igualzinha a mamãe, né? Igual a minha mamãe. Então, olha quanta disfunção tem, quanta coisa às vezes fica fora da ordem. E uma coisa que eu acho que é horrível é querer sofrer a dor do filho, né? Um filho Uhum. com depressão, né? Eu atendi pessoa com filho com depressão. O que que eu disse para ela assim, ó? Tu oferece ajuda, essa filha maior, né? Olha, vamos olhar psicólogo, né? Porque ela não queria. Eu sou da linha mais espiritualista, né? Professor bem Uhum. reencarnacionista, adoro trabalhar com questão de energia e Uhum. espiritualidade. E essa mãe, queria trazer a menina para tratar comigo, mas ela disse, Baju, só que ela não gosta disso, ela quer um psicólogo. Então, procura bem nessa linha, ou talvez uma psicologia transpessoal, talvez, né? Máximo, ou bem na linha convencional. Uhum. Oferece, traz, né, essa opção e deixa em cargo da filha. Depois disso, é só ela viver a vida dela. Ir para o parque, ela gostava de dançar, tu dá ali assistência. Se ela for no psicólogo, né, tal. Que legal, paga a consulta, que legal. Mas que isso não tem, porque aí eu via que essa mãe queria sofrer a dor da filha. Uhum. Não, ela tem que ir para a vida para ser, porque nós funcionamos mais por exemplo do que fala. Então Uhum. e aí foi legal, assim, porque ela entendeu, ela foi continuar a dança dela, porque não adianta ela entrar numa culpa, num sofrimento pelo filho, né, pela filha, não sei se tu vê isso também. Não adianta eu Uhum. sofrer a tua dor, não adianta, é que nem tu vai atender alguém, tu tem que respirar e olhar de fora para te trazer todas as tuas ferramentas de forma empática, Uhum. mas não Uhum. sofrendo a dor do outro, né? Então, essa É, coisa de exato. pai, de filho, tem muito conteúdo, né? Eu vejo que a dor, ela é o melhor professor que a gente tem, sabe? Porque não tem um outro jeito da gente aprender. Tem dois jeitos, né? Vai aprender pelo amor ou pela dor, né? Então a dor que a gente sofre, que o paciente sofre, que o filho sofre, que o pai sofre, é o que cada um precisa aprender, né? A pessoa está sofrendo algo porque ela precisa aprender alguma coisa ali. Não está sofrendo uma dor só para. Eu não acredito assim. Eu acredito na questão do karma, de reencarnação de outras vidas. Eu não acredito que o karma é uma coisa que eu vim aqui para sofrer, né? Tem gente que fala assim: esse é o meu karma, então eu vou passar a vida sofrendo isso aqui porque eu fiz mal para alguém numa outra vida lá. Cara, eu vejo que o karma é um negócio que precisa aprender, né? Eu fiz um negócio lá, tá doendo, por isso, beleza. É por isso, entendi, aprendi, beleza. Ok, para de doer. Quando você aprende a lição, para de doer, né? Então, o nosso papel aqui não é sofrer a dor, nosso papel é buscar autoconhecimento para a gente se melhorar e entender o que está acontecendo, né? Então, Sim. a dor é um negócio muito importante. Então, quando a gente olha uma pessoa, principalmente a gente que é terapeuta, né? Eu formo muito terapeuta aqui, né? Então, é clássico isso, né? O terapeuta, ele olha o outro lá e diz, ai, meu Deus, tadinho do meu paciente, tá sofrendo aquele problema tão sério lá e tal. Eu falei, cara, o que você acha que você tá fazendo com isso? Você tá colocando a pessoa numa posição de mais coitadinho ainda. Você tá tirando dela o resto das forças que ela tinha para lidar com aquela situação ainda, né? E não é disso que ela precisa do contrário disso. Ela precisa que alguém olhe para ela com aquela postura de você consegue. Eu sei que você consegue. Talvez ninguém na vida dela olhou para ela desse jeito e nem ela acredita que ela consegue. E o teu papel é ir ali ajudar essa pessoa a acreditar que ela pode mudar de vida, que ela é maior do que aquele problema que ela está passando, que ela pode mudar o jeito dela pensar para aquela dor acabar, né? Então eu vejo assim que quando a gente pega a dor do outro, a gente se conecta com a dor do outro, a gente está vendo o outro como um coitadinho, um pobrezinho, um sofredor, alguém que não tem força, sabe? E a gente mergulha naquela merda toda, desculpa a palavra, e fica lá todo mundo embrulhado, naquela, não resolve nada, vai
cada vez piorando tudo, entendeu? Então a gente precisa olhar e dizer, bom, eu entendo, né? Você tá aqui fora daquela piscina, assim, né? Aquela piscina de merda, você vê a galera lá dentro e diz assim, eu entendo que tá ruim aí, não tá legal, né? Então, aqui dá pra você vir aqui fora, vamos lá, né? Agora eu pular aí dentro não vai resolver nada, não vai resolver minha vida, não vai resolver a tua vida, não vai resolver a vida de ninguém, né? Para eu poder te ajudar, eu tenho que estar aqui. Então a gente precisa se ajudar desse jeito, né? Então eu costumo dar esse exemplo porque eu acho que é muito importante, assim, de é, fazer a pessoa entender que aquele problema onde ela tá, é só ela que pode sair de lá. Alguém pode guiar ela, dizer, sobe nessa escada, segura na corda, pega ali, faz isso e tal. Mas ninguém pode ir lá tirar a pessoa de lá. E se você entrar lá e jogar a pessoa para fora, sabe o que ela vai fazer? Ela vai voltar lá para dentro, porque é lá que ela estava acostumada a estar. Ela precisa sair de lá sozinha. Se ela não sair de lá, ela vai voltar para lá. A pessoa está num relacionamento abusivo, por exemplo. Aí alguém vai lá e diz, não, vamos tirar você, esse cara tá batendo em você, não sei o que lá e tal. Aí vai lá e separa os dois, assim, tipo, litigiosamente, né? A polícia vai lá e tal, prende o cara e tal. O que acontece um tempo depois? Ou ela volta para aquele mesmo cara, ou ela encontra outro que é o mesmo padrão, porque afinal de contas, aquele ali é o que ela precisa curar dentro dela, né? Então, é por isso que o movimento tem que ser de dentro para fora. A gente tem que olhar as pessoas de forma empoderada e ajudar a pessoa a fazer o movimento por conta própria. Não sei se você concorda comigo nisso. Ah, concordo demais. Até eu penso assim, né, prof? Quando a gente olha o interagente, assim, ai, tadinho, eu chamo interagente, né? Uhum. Ai, tadinho, meu Deus, agora foi abusado, foi abusada. Nossa, isso é muito ruim, por quê? Porque tu coloca a pessoa como menor, que nem tu falou, como se ela Uhum. não tivesse a força disso. Uhum. E eu acho assim, ó, cada um tem a cruz do tamanho que pode carregar, Uhum. sabe? Então, aí já acaba aquela coisa de vítima. E se Uhum. a pessoa, ela tá muito nessa história, talvez chegou aí a nossa hora de, como profissional, não nos colocarmos como pai e mãe, Uhum. sabe? Porque eu acho que se tu ficar vendo essa história que ela conta, ai, tadinho, pô, vamos supor que ela já tá com essa dor aí, vamos supor a dor, né, de um abuso, 10, 20 anos. Sim, a gente vai compreender a dor, ela é real. Mas se eu continuar vendo ela como pequena, não empodera. Eu não gosto muito dessa Uhum. palavra de empoderar, sabe? Mas é que nem tu falou, tu coloca ela como um coitado, sabe? Como um tadinho. E isso eu acho frustrante, eu acho horrível, sabe? Quando Uhum. tu vê o teu paciente e né, tu fala paciente, eu Uhum. falo interagente, como uma pessoa que não tem condições de lidar com aquilo. E aí, Uhum. quem sofre somos nós, terapeutas, porque a gente se coloca como salvador. Então a gente vê Uhum. assim, né? A, a gente entra num papel de julgador, julgando Uhum. que não foi digno, foi injustiçado pelo pai, injustiçado pelo chefe, injustiçado. Aí dá uma atrapalhada total tu ser Uhum. salvador. Porque Uhum. é que nem falou, um relacionamento tóxico. Se aquela pessoa chegou ali, eu acho que relação é 50-50, sabe? É meio a meio. Claro, a gente falando de filho, agora vem aqui falar de relacionamento, mas tem Mas tá tudo a tudo ver. junto. Tá Tá tudo tudo junto. junto. Então, não tem como. É complicado tu colocar esse peso. Vamos supor essa mãe que diz assim: ai, minha filha, tu é a minha vida. Cara, essa filha escolheu essa mãe. Eu Uhum. acredito nisso, sabe? Eu acredito que existe um planejamento reencarnatório. Então, essa mãe, ela foi o portal dessa vida para vir à tona. Então, é 50-50. Esse filho escolheu essa mãe. Então, se tu ficar no papel de julgador da mãe, isso é ruim. Se tu ficar no Uhum. papel de salvador do paciente, do interagente, não funciona. Tu não Uhum. salva. Eu acho que eu já ouvi isso de ti, né? Tu dá ali as ferramentas, tu fica aqui do lado para ajudar nessa autocura da pessoa. Então, Uhum. eu acho que essa coisa de olhar o outro como menor, ou esse filho que veio de uma mãe narcisista, de um pai narcisista, a gente tem que olhar fora do papel de juiz, sabe? Fora do Uhum. papel de salvador, para funcionar a terapia, né? Eu penso Uhum. assim.
Ah, com toda certeza, né? E a gente, né, assumindo esse papel aí fica pesado pra gente também, né? E quem a gente é para julgar, né? Porque afinal de contas, eu vejo muita gente, né, muito terapeuta falando assim: nossa, se fosse eu, faria tal coisa. Cara, não importa o que você faria, não é você que viveu isso, né? E não é você que tá passando por isso, não é você que vai ter que conviver com a solução daquele problema, né? Então, depende da melhor solução do paciente, né? Quantas vezes, às vezes o paciente vem para terapia com uma dúvida: "Ah, Rafael, será que o melhor é eu fazer isso ou fazer aquilo, né? Eu preciso de ajuda para eu saber qual decisão que eu tomo na minha vida e tal." E aí você vai lá e conversa com a pessoa, faz uma ressignificação do passado, muda tudo e ali na hora do transe ali, ela acha uma terceira opção, que não é nem A nem B, mas é uma outra opção que não tem nada a ver com nada, sabe? Tipo assim, será que eu tomo banho ou vou dormir? Ela diz assim: ah, eu vou comer batatinha frita, sabe? Tipo, uma coisa que não tem nada a ver com a outra, assim. E esse dizer é isso mesmo, eu dizer é isso mesmo, aqui tá ótimo. Eu falei, cara, então vamos comer batatinha frita, sabe? Uma coisa que não tem nada a ver com as duas opções que ela trouxe, mas que ela, para ela resolve o problema que ela tinha e tá tudo bem, né? Não é para mim que tem que resolver, é para a pessoa, né? E é muito pesado essa síndrome, né, do super-herói, de você querer ser o super-herói, salvar todo mundo e tal, né? A gente tá aqui para entregar o máximo de conhecimento, o que a pessoa vai fazer com esse conhecimento vai depender dela, assim, né? É uma questão muito, muito pontual isso aí, assim, né? Para compartilhar, eu atendi um paciente recentemente, ele falou assim, fiz 2 sessões com ele, aí no final ele disse assim: então, Rafael, é o seguinte, é que eu, na verdade, eu não senti que eu entrei num transe profundo, assim, tal, eu senti que não foi bem do jeito que eu esperava, não sei o que lá e tal, mas assim, ele ressignificou a vida inteira, mudou a relação com pai e mãe e tal, tava felizão e tal, só não achou o que ele achava que era o transe, né? Aí eu falei pra ele: bom, veja bem, a gente mudou isso, mudou aquilo, ressignificou tal coisa e tal. O teu corpo deu toda a sintomatologia do trânsito, né? Os olhos estavam trepidando, a respiração estava ofegante, teve até um desbloqueio energético aqui na barriga, né? Teve várias coisas, você estava assim com a expressão lá no negócio e tal. Tudo isso são sintomas do transe, né? E isso eu posso ver daqui de fora e eu vejo o que aconteceu. Agora, a tua expectativa sobre o que é o transe, eu não posso controlar, né? Isso fica a teu critério, né? Aí ele olhou e pensou: é verdade. Na verdade, o que que é? É uma expectativa que as pessoas têm, que a gente não está aqui para suprir a expectativa das pessoas, a gente está aqui para fazer o melhor que a gente pode. O que a pessoa vai fazer com o melhor que a gente deu para ela, fica a critério dela, né? Uhum. Isso aí, agora falando isso, veio os insights assim, que tem pessoas, né, professora, que elas, às vezes, elas só querem trazer aquela história triste, elas só querem reclamar. E aí, quando tu tenta as hipnoses ali, que eu adoro, aí, ó, é que nem um treinamento, né, num personal trainer lá, não adianta tu só escutar, tu vai ter que fazer. E aí eu vejo que tem pessoas que elas não fazem os negócios. Aham, E aí ficam aham, muito cristalizadas, sabe? Então é um padrão, talvez não doeu o suficiente ainda, né? uhum, Eu queria falar uma outra coisa, mas tu falou isso, eu lembrei. Então elas ficam reclamando, porque elas querem o quê? Um salvador, um pai e uma mãe, uhum. Uhum. né? Elas querem atenção, né? Muitas vezes é um padrão, né, que se instala de quando eu reclamo, as pessoas me dão atenção, as pessoas vêm aqui, fazem um cafuné em mim, olham pra mim, então eu vivo reclamando, parece que nada tá bom o suficiente, né? É que nesse nas auto-hipnose, você falou do canal do YouTube, tem um cara aí que ele já foi lá, já fez quase todas, e todas ele reclama, ele diz: ah, essa aqui não foi boa, não gostei, não me fez bem, não sei o que lá. Pô, mas ele fez sem auto-hipnose, então se ele não gostou, né, eu acho que ninguém tá obrigando ele a fazer. O que quer dizer que é um padrão desse, tipo, não é que ele não gostou, é que ele precisa ser visto, ele precisa ser ouvido, né? Ele quer ser percebido ali. E a reclamação é o jeito por onde ele faz isso. É. E outra coisa, eu achei interessante ali que tu falou, né, da questão de karma. Eu acho que não existe assim aqui, a Terra não é, nem o céu não é onde tu passa a maquininha de cartão, pagar. Eu acho que tudo é Uhum, aprendizado. E uma uhum, coisa, eu acho interessante, assim, que eu tenho estudado essa semana, tem a questão das feridas, né? E a ferida, ela não é o destino, né? A ferida, ela é algo que te levou até a hipnose do Rafa, até a regressão da Josi, a constelação da Josi. A ferida, ela não é, eu vejo assim que ela é o caminho, sabe, prof? Então, uhum, às vezes, a gente vai pegar filhos que vieram dessa situação, que não cortou o cordão, né? uhum. Sei, tem um vídeo que rola no YouTube que é de um filho, um homem, filho homem, e ele fica com cordão, não sei se você já viu esse vídeo, o Não, cordão não vi não. ligado.
eu vou te mandar esse vídeo, fica com o cordão ligado até a mãe desencarnar. Então, tem feridas tão grandes que fica esse cordão umbilical, né? Aí, até a pessoa envelhecer, ou a mãe desencarnar, enfim. Só que essa ferida de dor, ela é tão latente que ela te leva à busca de um tratamento. Só que essas feridas, elas são várias. Então, hoje eu até estava falando com uma aluna tua, ela disse, eu fiz hipnose com o Rafa e tal, e ela ficou bem. Só que o que eu vejo, assim, aqui existe várias feridas. E essas feridas, elas precisam ser olhadas assim, é um processo de cada uma. E por que eu falo que ela não é o destino? Porque tu não precisa pensar assim, ó, não precisa pensar, não é que não precisa pensar, é um raciocínio errado tu achar que vai sumir essa dor. Vamos supor, vai fazer uma auto-hipnose e vai sumir a dor lá da rejeição, a dor, vamos supor, baixa autoestima. Não, essa baixa autoestima, no caso, se fosse a ferida, ela te leva até tu ir trabalhar, fazer a hipnose, fazer o que for, mas ela vai te direcionar para outras coisas além disso. Né? Ela te leva... É um caminho, né? Ela é o caminho para outras percepções, talvez, de tu perceber que venha, talvez, dessa criação, onde a mãe estava dodói, né? Uma mãe dodói que fala para o filho, olha, como é que tu vai namorar se a mãe está aqui doente? Essa pessoa não tem consciência que foi essa ferida, esse trauma, que deixou ela estagnada na vida. Mas a ferida de dor vai levá-la a entendimento, talvez que foi questões assim, um trauma, uma frase, um decreto que ela ouviu e ficou uma crença, né? Então, porque não é o que acontece realmente, né? Mas é o jeito que eu interpreto o que acontece que acaba gerando um buraco aqui dentro, né? Isso, e ela vai te levando a esses nortes, a tu ter entendimento. A ferida latente te leva a ter o entendimento de coisas que foram lá atrás e que tu nem percebeu. Que era aquilo ali que te causava. Então, esse vídeo eu fiz porque ele, na verdade, eu entendi isso. E quando eu entendi, eu achei, que legal, e eu vou levar isso à tona. Então, eu só tenho a te agradecer, assim, né, pelo convite, por a gente falar dessas tantas situações entre pais e filhos que a gente nem percebe que causam traumas na gente, né? Não, com toda certeza. E é como as pessoas que reagiram aí, você falou, né? Mas a gente faz isso por amor, né? E é por amor que isso é feito, não é por falta de amor, mas é um amor que às vezes acaba gerando um problema, né? E é isso que a gente precisa olhar, né? Olhar qual é o impacto do que a gente faz com as outras pessoas. E não é pra gente se culpar, mas é pra entender que dá pra fazer diferente, né? Dá pra amar de outras formas, né? Existem milhares de formas de amar e a gente pode escolher as que sejam mais adequadas pra todo mundo, né? João, mas eu quero te agradecer demais, aí já deu 52 minutos aqui, nosso papo voa aqui quando a gente tá fazendo o que gosta, né? Tava pensando sobre isso, né? A galera fala assim do sextou, né? De tipo assim, eu trabalho a semana inteira no que eu não gosto, aí o sextou eu vou comemorar alguma coisa de um fim de semana, fazer o que eu gosto, né? Eu falei, cara, pra mim o maior sextou eu tava fazendo um atendimento agora das 7 às 9, fazendo uma live agora das 10 aqui às 11 com você, né? Esse aqui é o sextou de verdade, é continuar fazendo o que eu faço durante a semana, porque eu realmente amo fazer isso, ser terapeuta é um negócio muito gostoso, assim, preenche mesmo a alma. Eu queria te agradecer demais a oportunidade aí, tá bom? E agradecer a todo mundo que assistiu. Sim, agradeço muito. E aquilo também tem o sextou e tem o segundou, né? Então, eu adoro a segunda. Eu adoro. Desde que eu comecei a trabalhar só com terapia, eu adoro a segunda-feira. É o dia que eu mais atendo a segunda. Então, que bom que tu motiva nós a buscarmos isso que faz o coração pulsar. Te agradeço muito, viu? Um beijo no coração, gratidão. Eu vou sair aqui. Beleza. Eu consigo sair aqui, né? Não, eu fechando aqui, a gente encerra todo mundo já, beleza? Valeu, boa noite, até mais. Boa Tchau. noite.